São 7h10 e eu sempre fico muito emocionado quando eu trato de assuntos exatamente feito esse aqui. A gente fala agora da morte trágica, da crueldade cometida contra duas crianças. Vulneráveis, inocentes, ingênuas, com a vida inteirinha pela frente. Os irmãos Micael e Sara, semana passada, no bairro Santa Maria. A polícia já está investigando o caso, que envolve muito mistério, muita desconfiança. Eu aprendi que o jornalismo tem que ser consequente. O jornalismo não é acusador, apontar dedo, não. Calma, calma com as suas opiniões, calma. Segura o seu ímpeto ou a sua inconsequência, calma. A pergunta é, quem matou as duas crianças? Balança aí. Tauan Flávio dos Santos Gomes, de apenas 3 anos. O ano era 2011, quando ele foi encontrado morto em uma lagoa no município de São Cristóvão, região metropolitana de Aracaju. O pai lembra com detalhes daquele dia que mais parecia um pesadelo. Uma criança que não deve nada ao mundo, né? Que nunca fez maldade a ninguém. Eu fiquei abalado sem saber Eu não acreditei porque eu pensei que era mentira, que eu estava trabalhando, aí quando eu cheguei do trabalho é que eu soube da notícia. Quando o Tauan morreu, a suspeita era de que ele teria sido assassinado. 8 anos depois, a história se repete. Flávio perde um outro filho. Desta vez, uma menina, de 10 anos. Fruto do mesmo relacionamento que ele tinha quando perdeu o primeiro filho. A menina também foi encontrada morta em uma lagoa, assim como o primeiro filho, lá em 2011. Sara, de 10 anos, e Micael, de 6, desapareceram no dia 6 deste mês. No dia 8, os dois foram encontrados nesta lagoa, na zona sul de Aracaju. Irmãos de pais diferentes, mas filhos de uma mesma mãe, que agora acumula 3 histórias trágicas em casa. Apesar de terem sido encontradas numa lagoa, a suspeita de afogamento foi descartada pela polícia. Eu não disponho dos laudos ainda, certo? Mas eu tive uma conversa informal com os peritos e já está comprovado, constatado que foram homicídios, um duplo homicídio brutal, que houve politraumatismo, inclusive traumatismo craniano, que as vítimas elas já foram jogadas na lagoa já mortas. Então trata-se de homicídio, de um duplo homicídio brutal, que precisa ser esclarecido. Flávio acusa a mãe das crianças de negligência. A última vez que ele esteve com a filha foi em maio deste ano. Ela deixou as crianças 5 dias, uma semana, lá na casa de uma senhora lá que bebe, entendeu? Aí eu entrei de guarda, porque eles estavam lá, sem comer, sujo, sem tomar banho. Tava tudo lá abandonado. O pai de Micael também acusa a mãe de negligência. Diz que é uma mãe deixar uma filha de 10 anos e um menino de 6 anos na rua, até no outro dia ir atrás do menino, dizer que não sabia de nada. Isso é uma mãe, é uma mulher naturada. A mãe se defende, diz que nunca foi negligente com os filhos e que nunca teve o apoio dos pais deles. Para ela também, as crianças foram assassinadas. Ele nunca teve o carinho de pai, entendeu? Eles foram pai e mãe, e nem eu vou voltar a falar de novo, durante 9 anos. 9 anos, era 9 anos, eu nesse batido, e o pai não dava assistência. Quando ele vinha dar assistência era R$5, que dava meu filho, que é R$5. Toda vez que eu ia pegar a criança, eu passei 3 anos desempregado. Aí ela dizia que eu não era pai, que eu não pagava e não tinha direito de pegar. Uma história cercada de mistérios e muitas versões confusas. Por enquanto, de certo o que se tem é que 3 crianças morreram praticamente da mesma forma. Agora, a polícia trabalha para descobrir quem foi o responsável. Tá tudo muito estranho, né? Alguém fez alguma maldade, né? Com inveja, né? Justamente com inveja, porque, segundo eu, graças a Deus, eu não peço nada a ninguém. Sou guerreira, batalho e eu acho que foi isso. Não sei quem foi, mas eu quero justiça. Eu pediria justiça, né? Que se faça justiça, que os culpados que seja punido pelo esse crime bárbaro. E eu fico aqui tentando encontrar palavras para traduzir exatamente o que eu sei que você sente
Eu já consigo traduzir o que você sente nesse momento e eu também. Além da compaixão, eu fico pensando nas crianças, os adultos. Nós adultos cometemos, infelizmente, o ser humano ele é capaz do maior ato de generosidade que você pode imaginar em toda a sua existência, e ele é capaz também do maior ato de crueldade, de brutalidade, de monstruosidade, me permita, repetindo, monstruosidade, e eu me emociono com isso até perco a noção do raciocínio, porque eu não consigo imaginar alguém que tenha cometido esse crime, e eu só penso nas crianças, não nos adultos irresponsáveis, inconsequentes, maldosos, cruéis, perniciosos, horrorosos no entorno dessas crianças, mas eu penso nas crianças e me emociono pensando nelas. Elas não mereciam isso. E por que isso acontece com crianças que não têm condição nenhuma de reação? A gente segue falando sobre o caso das crianças mortas no Santo Maria. Vamos conversar com o Jonathan Rabelo, ele é que é vice-presidente do Conselho da Criança e do Adolescente. Jonathan Rabelo, ele veio aqui no BG Manhã para a gente entender exatamente o que aconteceu, né? E a denúncia de suposto descaso com relação a essas crianças. Seja bem-vindo, como vai você? Tudo bem? Tudo bem. Já respondendo a essa questão do descaso, como o Conselho se comporta no que se refere a esta questão específica, Jonathan? Sérgio, nós tivemos a informação, né, desse episódio trágico com 2 crianças. No sábado, logo pela manhã, mantivemos contato imediatamente com o Conselho do 6º Distrito, o Conselho Tutelar que é responsável por aquela área de abrangência. Fizemos os contatos e na segunda-feira, no primeiro horário, nós fizemos já uma reunião com todos os conselhos, querendo saber que tipo de acompanhamento era realizado pelo Conselho Tutelar referente a essas crianças. Então, buscamos toda a documentação, todo o papel. O que de fato nós temos do Conselho Tutelar, eles acompanham a família através do caso do filho mais novo, que é acompanhado por outros equipamentos da assistência social, de entidades não governamentais, que uma delas é o CIRAS, no sentido do transporte. A mãe tinha muita dificuldade na questão do transporte e chegar até entrar com ação para que pudesse garantir no Ministério Público, solicitando providências para que pudesse garantir o transporte, e isso tinha sido regularizado. Sobre essas 2 crianças específicas e sobre a família como um todo, a gente nunca, o Conselho Tutelar nos apresentou que nunca recebeu nenhuma denúncia em relação a maus tratos. Não anteriormente, tiveram acesso ao conselho. Eles tinham acesso através da criança Ariel, que foi o que tinha sido recebido a questão do transporte escolar. Esse é um fato isolado. Isso. Agora, com relação a qualquer outra questão envolvendo violência, abuso, qualquer tipo de irregularidade, não havia esse contato. Isso. Até o dia 15 de outubro, quando o Disque 100, uma denúncia anônima pelo Disque 100, chegou até o Conselho no dia 17, a gente está composta toda a documentação no dia 17 e eles fizeram todo o processo de acompanhamento. A denúncia era de que a menina andava fugindo e andando pelas ruas do bairro 17 de Março sozinha. Teve até um episódio de que a menina estava andando no 17 de Março jogando pedras. O conselho começou a fazer a intervenção. Vamos entender bem. Uma denúncia de abandono por parte dessa criança. Digamos assim, ela não está sendo cuidada da maneira que deveria. A gente não pode estar solta. A gente tem que ter uma linha muito tênue de quando a gente vai dizer que uma família está abandonando. Existem vários traços de abandono. E aí, assim, pelo que o Conselho Tutelar já vinha acompanhando, a gente não pode afirmar. Porque se você passa a acompanhar uma criança do dia 15 ao fato que aconteceu no dia 8, o sumiço no dia 6, a gente vai ter aproximadamente 20 dias de acompanhamento. Então, a gente não constatou em nenhum flagrante uma situação de violência. A única situação de violência, criança que estava no bairro que ela mora, fazendo traquinagem, possamos dizer assim, jogando pedra, e foi acionado e o Conselho passou a fazer o acompanhamento. A gente termina muito trabalhando na perspectiva, hoje, de que qualquer criança, qualquer situação, uma situação de retirada da criança dos pais. A gente
o próprio ECA estabelece que uma retirada pelo Conselho Tutelar só é permitida em situação de flagrante e de violência da criança. Não aconteceu. E que nunca foi flagrada uma situação de violência e colocar essa situação da criança em risco até o momento que o Conselho passa a acompanhar. Exato. Então o Conselho não poderia agir dessa maneira. Isso, o Conselho não. Imediatamente, o Conselho está fazendo o processo de acompanhamento, já tinha feito atendimento à mãe, tinha solicitado da mãe o endereço e o nome dos pais, para que também pudesse responsabilizar e, nesse caso, constatado qualquer tipo de impossibilidade dessa mãe ficar, ela ia encaminhar a situação para os órgãos do judiciário, porque o Conselho ele só faz a retirada da criança, e isso, infelizmente, muitas vezes deixa de ser a exceção se torna uma regra, né? Mas a gente tem trabalhado para que isso aconteça, porque a família ela é o núcleo principal. Quando ela chega também dentro de uma unidade de acolhimento, o trabalho da unidade de acolhimento vai ser trabalhar essa família para que possa receber as crianças. As crianças não vão ficar dentro de uma unidade de acolhimento sem a perspectiva de retorno familiar. A primeira perspectiva é do retorno familiar. Então o Conselho estava nessa situação dos 2 irmãos que terminaram falecendo, estava ainda num processo de acompanhamento inicial, possamos dizer. Processo inicial. E, ao mesmo tempo, é importante a gente esclarecer isso. O Conselho ele tem suas limitações. Correto. E tem que tomar muito cuidado também com as suas ações. Isso, correto. Inclusive, nós temos inquéritos disciplinares no Conselho de ações que passaram um pouco do tom pelo Conselho Tutelar, no sentido, eu estou falando dos conselhos como um todo. Conselho sobre retirada de guarda de criança. Quem retira a guarda de criança de pai e mãe é o Poder Judiciário. É muito grave. Não é essa o Conselho... interferência tem que ter uma autorização judicial. Isso. E só em caso realmente de flagrante violência da criança que o Conselho ele tem essa excepcionalidade dentro do ECA. Bom, isso nós entendemos, nosso tempo é muito breve, né? Então eu quero também dinamizar o seguinte, como está hoje a situação, como o Conselho está se comportando com relação a essa família, Jonathan? O Conselho, na própria segunda-feira, no turno da manhã, foi até a residência da família, só que a família não estava mais. Os vizinhos tinham informado que no próprio sábado eles tinham saído. Então a gente pediu que ficassem atentos e prestassem todo tipo de solidariedade. O Conselho da Criança vem acompanhando as posturas, entrando em contato constantemente com os conselheiros tutelares, com as conselheiras tutelares, para a gente estar averiguando tudo o que está acontecendo, se essa família voltou para o seu território, se dentro do seu território está precisando de algum auxílio. Nós temos toda uma rede também, né, de saúde, de assistência de educação, que a gente possa estar fazendo essa discussão e estar acompanhando caso essa família ela retorne para o território. Perfeito. Jonathan, para a gente encerrar, é muito importante, eu percebo nesse cenário todo de terror, a denúncia, que nós tenhamos essa cultura. A denúncia é consequente. Claro, o Conselho tem que avaliar e tudo mais, apurar as denúncias, mas o quanto é importante você denunciar. Você denunciando o maltrato, a violência, o país em que nós vivemos é recordista em maus tratos com relação a minorias, com relação a crianças, a idosos, a mulheres, enfim, que nós tenhamos também essa participação e essa consciência. Jonathan, muito obrigado pela sua presença e muito obrigado. São 7h23 e